Olá, pessoas! A pergunta é: compensa tentar reduzir aluguel na justiça? O drama de muitos inquilinos é fechar as contas no final do mês, especialmente na circunstância pós-pandemia. O desemprego ainda ronda e faz com que o item moradia seja algo bastante custoso, que pesa muito no orçamento familiar e se transforma num drama especialmente para aqueles que não possuem casa própria e procuram quitar mensalmente o aluguel, que normalmente é atrelado ao IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Esse índice apresentou elevação inesperada e desproporcional a partir de 2020, atingindo num certo momento o acumulado de mais de 30% num período de 12 meses, o que não corresponde à realidade inflacionária do país. Em algum ponto, o IGPM, em decorrência da alta excessiva, deixou de cumprir a finalidade de manter o equilíbrio entre a relação do locador e locatário, passando a sua adoção a representar uma onerosidade excessiva para o inquilino. E não se pode esquecer que a correção monetária é mera atualização do valor da moeda, não podendo refletir um risco como ocorre em aplicações de renda fixa, por exemplo. Numa relação locatícia imobiliária, a revisão do aluguel por causa da dificuldade ocasionada por algo superveniente e imprevisível só pode ocorrer após 3 anos de vigência do contrato de locação, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.245 de 1991. Respeitado esse lapso de 3 anos, se o inquilino conseguir provar que houve uma alteração da realidade ao ponto de inviabilizar o cumprimento do contrato, existe chance de conseguir em juízo a substituição do índice fixado no contrato por um outro que represente melhor a inflação do período considerado, tornando menos oneroso o pagamento do aluguel. Nenhuma cláusula contratual é absoluta. Assim, se houver a chamada causa fortuita ou força maior, como algo inevitável e para o qual o locatário nada pode fazer contra, a chance de obter na justiça a manutenção do valor do aluguel por um determinado período ou a sua redução pelo emprego de um índice que deixe de representar vantagem econômica apenas para um lado da relação, ou seja, apenas para o proprietário do imóvel. É o caso da substituição do IGPM pelo IPCA, que é o índice mais adequado atualmente para medir a inflação na medida em que se presta à avaliação ampla do poder de compra do consumidor, pegando as mudanças de preços dos itens consumidos pelas famílias com renda mensal até 40 salários mínimos mensais. Portanto, o IPCA é o índice que melhor reflete o valor da moeda. Evidente que, em se tratando do assunto habitação, é mais aconselhável, em primeiro plano, o locatário tentar obter um acordo com o proprietário do imóvel, justamente para evitar o desgaste de uma pendenga judicial. Conversando com o proprietário ou com a imobiliária acerca da situação difícil em que a pessoa se encontra momentaneamente em função da situação desfavorável da economia. E nesse sentido tentar reduzir o valor do aluguel, especialmente se esse valor estiver acima do valor médio do mercado. Em tal hipótese, o locatário ele deve se cercar de elementos probantes suficientes e robustos, ou seja, elementos firmes e convincentes de argumentação, para comprovar a perda do seu poder de compra em função da incerteza da sua vida pessoal ou do seu negócio. Se o proprietário mantiver-se irredutível na negociação e sair do imóvel não é uma opção interessante para o locatário no momento, o que lhe sobra é justamente procurar a justiça para resolver a situação. Ou seja,
deve-se judicializar a questão, deixando evidente a perda econômica e a desvantagem contratual exacerbada decorrente do emprego do índice de correção que deixe de refletir a atualização da moeda e se transforme num plus obrigacional, representado por um aumento de aluguel que supere a evolução do poder de compra do inquilino. Nesse caso, tanto o pedido de mudança temporária do índice de reajuste, como o congelamento do valor da locação, pode ser obtido em juízo desde que a situação seja muito bem provada. Atenção, é preciso provar a contento o caso fortuito e o consequente desequilíbrio financeiro do contrato, em desfavor do locatário. Esse foi o sentido dado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria da 16ª Câmara Civil, decisão de 5 de fevereiro de 2022, ao determinar a redução do valor do aluguel pela adoção do IPCA no lugar do IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Mas atenção, o acolhimento da teoria da imprevisão, pela qual existe a possibilidade de rever um contrato em face de acontecimento inesperado que desequilibre a relação pactual e desequilibre a base econômica do locatário, só acontece mediante a exibição de provas contundentes, provas fortes, dentro do espírito do artigo 421-A, inciso 3, do Código Civil. Ou seja, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Muitas são as decisões da Justiça nesse caminho, sendo destaque agravo de instrumento julgado unânime pela 5ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como esta ementa: revisão contratual, locação comercial, alteração de índice de reajuste de aluguel, pandemia, desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, interferência judicial em contratos, medida excepcional, dilação probatória, necessidade. Para o tribunal, a intervenção da Justiça para impor índice de reajuste de locação só deve acontecer de forma excepcionalíssima, segundo o princípio da intervenção mínima nas relações particulares, nas relações privadas, de modo que o entendimento entre as partes contratantes é que deve prevalecer, mantendo-se, portanto, o que está escrito no contrato. Nesse processo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as alegações de redução de faturamento não foram suficientemente demonstradas pelo locatário, o que lhe cabia pela aplicação do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Ou seja, o autor da ação tem o ônus de provar o seu direito. Portanto, o inquilino que pretende, em juízo, pedir revisão de aluguel precisa atentar primeiro para o prazo legal de 3 anos de vigência do contrato de locação, para afastamento de eventual caso de enriquecimento sem causa do contratante. Em segundo, é necessário comprovar o prejuízo financeiro ocorrido em consequência de fato imprevisível. Lembrando que o primeiro passo deve ser procurar o diálogo com o contratante, buscando uma negociação que é sempre melhor do que um litígio judicial. Esse foi o Soletrando de hoje. Deixe aqui embaixo seu comentário, inscreva-se nesse canal, dê o seu like. Obrigado pela atenção. Tchau!